Eu queria perguntar uma coisa. Quem aqui sabe que precisa fazer algo ou deixar de fazer? Você tem o conhecimento, você tem a informação, tem alguma coisa que você precisa mudar, fazer diferente. Mas apesar da informação, apesar do conhecimento, você não consegue fazer ou deixar de fazer. Por exemplo, seu médico já falou que você tem que parar de comer doce, mas você não consegue parar. Já falou que você tem que ir para academia, fazer exercício, mas você continua pagando a academia e não vai na academia, né? Ou então o seu chefe no trabalho já falou que você precisa fazer uma aula de inglês, precisa fazer, sei lá, um MBA, alguma coisa assim, mas você continua perdendo a oportunidade. E todo fim de mês tua conta bancária diz que você tem que aprender a administrar o dinheiro, mas você vai empurrando com a barriga. Por que será que tem essa lacuna entre aquilo que nós sabemos e aquilo que nós fazemos? Já parou para pensar nisso? A modernidade, né, que é esse período da história que vem ali depois da Idade Média, parece que fez a gente acreditar que se nós tivéssemos a informação certa, o conhecimento certo, a educação, o mundo simplesmente seria um lugar melhor. Mas quando a gente olha para a história, a gente percebe que algumas das piores catástrofes que aconteceram no mundo foram produzidas por gente muito inteligente. Ou seja, ter a informação certa não significa fazer a coisa certa. E não é que eu seja contra o estudo, a educação, muito pelo contrário, gosto muito de estudar e acho que todo mundo tem que estudar e ler bastante e conhecer cada vez mais. Mas o que eu questiono é que às vezes a gente pensa, nós pensamos que somos apenas seres pensantes. Que se você tiver a informação certa, você vai fazer a coisa certa. E o que eu queria conversar com vocês hoje é que me parece que tem algo mais profundo que move a gente. Algo que vai além da informação, além do conhecimento. E essa camada mais profunda que parece que conduz as nossas ações, é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Que é o poder espiritual do hábito. O poder espiritual do hábito. Eu queria chamar a Karen, ela vai ler para a gente o texto que está lá em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, a gente vai ler do verso 41 até o verso 52. Lucas capítulo 2, do 41 ao 52. A Karen vai ler na Nova Almeida atualizada. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, um dia inteiro, e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. E voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Pai, tua palavra foi lida e eu peço que o Senhor nos abençoe, ó Deus, nessa noite. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor possa nos
nos animar, ó Deus. Que teu Espírito Santo sopre sobre nós, ó Pai, e nos transforme, meu Pai, nessa noite em pessoas diferentes, em discípulos de Jesus. É o que eu te peço no nome do teu Filho. Amém. Gente, para ser bem didático, eu vou falar, assim, vou dividir minha fala em três pontos, né? 3 aspectos. Primeiro a gente vai pensar a importância do hábito, depois o perigo do hábito, em terceiro lugar a formação através do hábito. Então, em primeiro lugar, a importância do hábito. Para a gente entender a importância do hábito, primeiro a gente tem que entender o que é um hábito. Eu pesquisei em alguns dicionários e eu escolhi uma definição que eu achei que elucidava bem para nós. E um dos dicionários diz o seguinte: hábito é uma inclinação por alguma ação ou disposição de agir constantemente de certo modo, adquirida pela frequente repetição de um ato. Vou ler de novo. Hábito é uma inclinação por alguma ação ou disposição de agir constantemente de certo modo, adquirida pela frequente repetição de um ato. Ou seja, um hábito é uma ação, é uma coisa que você faz. E que você faz repetidas vezes. De tanto fazer, você adquire o hábito. Por exemplo, quem aqui olha o WhatsApp a cada 15 minutos? Não precisa levantar a mão. Ou então, talvez, toda hora que você tem um tempinho livre, você pega o Instagram, você pega o Facebook e vai dar uma espiadinha. Aliás, você já percebeu que a gente não consegue mais ir no banheiro sem levar o celular? É impressionante. Porque isso são hábitos, são coisas que a gente aprende de tanto praticar. Ninguém nasceu fazendo nada disso. Mas a gente faz. Nós nos acostumamos a fazer de tanto repetir até que o ato ele fica inconsciente e automático. E é por isso que o hábito é tão importante, porque ele se torna uma espécie de segunda natureza. Você nem percebe que você está fazendo, você simplesmente faz. É como, por exemplo, dirigir um carro. Quando a gente não sabe dirigir o carro, a gente está aprendendo, é aquela dificuldade, né? Você pega ali o negócio, aquela tensão, olha para o retrovisor, olha para o pedal, vai trocar a marcha, dá aquela arranhada, né? Tem que olhar para a marcha, quase bate o carro olhando ali para a marcha. Mas depois você tem prática, você sai do teu trabalho e vai para a tua casa e nem percebe que chegou em casa, porque você vai pensando, você vai conversando, sei lá, porque o negócio fica automático. E aí a gente tem que se perguntar o seguinte: será possível, então, nós adquirirmos bons hábitos intencionalmente? E a resposta é sim. É isso que a gente vê no texto. Vamos olhar de novo o texto, verso 41. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Perceba então que tem uma ação. Eles iam para Jerusalém, certo? Eles saíam lá de Nazaré e iam para Jerusalém todos os anos. Tem uma repetição, era anual, todos os anos, por 12 anos fazendo a mesma coisa. Uma ação, mas a repetição já é o suficiente para gerar um hábito. Só que nesse caso você ainda tem um terceiro elemento, que é o seguinte: além da ação e da repetição, tinha um parâmetro. Porque eles faziam isso segundo o costume da festa. Ou seja, não é que a cada ano eles iam e a cada ano era uma novidade, cada ano era uma coisa diferente. Não. Eles iam ano após ano, o dia era o mesmo e o jeito de comemorar era o mesmo, não mudava. Não tinha uma coisa nova, não. Eles seguiam o quê? O texto lá de Êxodo 12, que fala como é que eles tinham que comemorar a festa da Páscoa. Então, todos os anos, tinha que escolher o cordeiro de um ano, separar esse cordeiro por 14 dias. No 14º dia, no final do dia, matava o cordeiro, todo mundo, tirava o sangue do cordeiro, colocava numa bacia, pegava esse sangue, colocava no umbral da casa. Aí, para comer o cordeiro, tinha que ser assado, não podia ser cozido, não podia ser cru, tinha que ser acompanhado de pão sem fermento, ervas amargas. Todo ano era a mesma coisa, repetida do mesmo jeito, ano após ano. E por quê do mesmo jeito?
Lá em Êxodo, Deus diz para a gente. Deus fala assim para Moisés, lá em Êxodo 12, a partir do verso 24. Portanto, guardem isto por estatuto para vocês e para os seus filhos para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem este rito. Quando seus filhos perguntarem, que rito é este? Respondam, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Quando além da ação e da repetição, você ainda tem um parâmetro, ou seja, uma regra, um costume, uma tradição, alguma coisa que diz qual que é o jeito de fazer, você cria um ritual. Você cria uma liturgia. Você cria um rito. E todo ritual, toda liturgia é pedagógico. É feito para ensinar. É feito para moldar os nossos hábitos e nos transformar num tipo de pessoa. No caso dos israelitas, o objetivo da festa da Páscoa qual era? Era manter viva a memória do Êxodo. Nós éramos escravos e Deus nos libertou. Nós éramos oprimidos, mas Deus com mão forte foi lá e nos tirou da mão dos nossos opressores. Comemorar a Páscoa ano após ano do mesmo jeito moldava eles num tipo de pessoa. Eles eram um povo de Deus, o povo libertado por Deus. Gerava neles uma identidade. Conectava eles com uma história, de tal forma que depois de anos, quando os filhos perguntavam, o que é isso? Eles tinham uma história para contar. Deus libertou a gente. Ou seja, através de um ritual, de uma liturgia, a gente desenvolve um hábito. Qual que é o problema? O problema é o seguinte, pode ser que, eu tenho quase certeza que sim, você pratica rituais e hábitos que você nem percebe. Esse é meu segundo ponto. O perigo do hábito. Esses dias atrás a gente comprou sabe filtro de café, para coar café, de papel? Comprei o filtro de papel. Eu fui olhar no verso, estava escrito assim, o ritual perfeito do café. O ritual perfeito do café. Você pode dizer para mim, pastor, mas daí é só marketing só. Pode ser marketing. Mas pensa numa pessoa que só sai de casa depois que ela toma o café dela. Todo dia ela faz a mesma coisa. O que acontece com essa pessoa no dia que ela não consegue fazer isso? Ela fica irritada, ela fica desorientada, ela fica sentindo que o dia não começou direito, né? Tá faltando alguma coisa. Ela vai ficar áspera, vai brigar. Por quê? Porque ela tem um ritual. É um ritual bobo, né? Tipo banal, assim, é o tomar o café. Mas é um ritual. E quantas coisas que a gente faz que a gente nem percebe. Pensando ainda no café. Pensa comigo a diferença de você tomar um café no botequim do centro, lá da cidade, que é servido num copo americano, é coado num filtro de pano, que é o mesmo que a avó do dono do botequim fazia o café lá atrás, e você toma o café comendo uma coxinha frita. Deu fome agora, né? Agora pensa na diferença de você tomar esse café no centro e você tomar um café lá no Maria Antonieta, no Galeria. Vocês não sabem, né? Nem o que é, né? Eu também não sei, eu só procurei assim, coisa chique, né, em Campinas, nunca vi. Mas é uma doceria francesa. Então o café é servido na porcelana, filtrado na prensa francesa e acompanhado de um macaron roxo, tá? Pensa nesses dois ambientes. Como é que as pessoas se comportam nesses ambientes? Como é que elas conversam nesses ambientes? Como é que elas se vestem? Como é que elas dão risada nesse lugar? Você pode até falar assim, uma pessoa pobre não tem nem dinheiro para ir no Maria Antonieta, né? Não tem mesmo, mas pensa numa pessoa rica. Ela pode escolher se ela quer ir no Maria Antonieta ou se ela quer ir no botequim lá do centro. Percebe que tem uma espécie de força gravitacional que atrai a pessoa para esse lugar e não para aquele? Por quê?
Porque tanto no Botequim do Centro quanto na doceria francesa tem um ritual, tem uma liturgia que molda a gente um tipo de pessoa. E quem frequenta muito esse lugar vai sendo moldado por esse lugar. E aí a pessoa ri de um jeito, a pessoa se veste de um jeito, a pessoa se comporta de um jeito. Agora, o problema é que esses rituais são quase sempre imperceptíveis. E aí tem um teólogo que é o James K. Smith, que ele fala assim, que o cristão deveria fazer um exercício de olhar para todas as coisas que a gente pratica e que a gente faz com um olhar, ele chama de apocalíptico. Porque o livro do Apocalipse, a palavra Apocalipse quer dizer tirar o véu, certo? Então, quando João escreve Apocalipse, ele está tirando o véu para a gente enxergar o que está por detrás das coisas. Então, por exemplo, lá no Apocalipse, quem olhava para a glória da cidade de Roma ficava encantado. Até hoje, né, as pessoas vão para a Europa para visitar a cidade de Roma e até hoje as pessoas ficam encantadas com o tamanho das coisas, com, né, a grandiosidade, a estrutura, a beleza. Mas o que tinha por detrás dessa glória toda? Tinha o sangue de um monte de escravo que era massacrado. Tinha todos os povos oprimidos ali para poder mandar tesouro e riqueza para Roma para poder sustentar toda aquela opulência. Então, esse cara fala assim, o cristão deveria olhar para todas as coisas que a gente faz com esse olhar apocalíptico. De quem olha para o que está por detrás das coisas. Isso inclui, inclusive, sabe, o nosso culto, o nosso ambiente, né? As coisas que a gente faz religiosamente falando. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho pensado muito nisso, né? Pensa numa grande igreja, aquelas igrejas mega, assim, que tem um ministério de jovens muito forte. Então a família entra na igreja, as crianças já vão para um lado, os adolescentes vão para outro. Aí chega lá, os adolescentes têm um salão deles, né? Então vai ter uma banda barulhenta tocando bem alto por 40 minutos, um monte de música melosa. Aí daqui a pouco desce a banda, vem um pastor cool, né, um pastor legalzão, que ou ele vai pregar um sermão bem moralista, do tipo, se comporte, não use droga, não faça sexo, não faça isso, não faça aquilo, ou ele vai ser aquele cara meio coach. Essa geração é a geração que vai mudar esse Brasil, né? E aí vai nesse papo tal, motivacional, 30 minutos, acaba isso, a molecada tem um espaço lá que tem Xbox, tem PlayStation, tem cesta de basquete, e aí eles ficam lá se divertindo por mais, sei lá, 1 hora, 2 horas. A pergunta é, o que a gente está formando nesses lugares? Um discípulo de Jesus ou um consumidor? Porque no dia que não der para ter todas essas coisas, será que o pessoal vai continuar servindo? Ou seja, o hábito é algo poderoso que nos molda e nos forma num tipo de pessoa. A questão é, como podemos usar os hábitos de maneira sábia e redentiva para você se transformar no tipo certo de pessoa? E esse é meu terceiro ponto. A formação através do hábito. Os cristãos acreditam que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Eu sei que dá uma confusão, eu não entendo esse negócio, como é que funcionava, tá? Mas a verdade é que, quando Jesus se encarnou, quando o Verbo Eterno virou um ser humano, ele se esvaziou da sua glória. E ele se tornou um homem comum. Lá em Filipenses 2 a gente lê isso. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Ou seja, isso significa que o próprio Cristo precisou viver o mesmo processo que eu e você a gente precisa viver para ser transformado. Que processo é esse? O processo de ser moldado pelos hábitos. E como é que isso acontece? Em primeiro lugar, você precisa fazer parte de uma comunidade.
não tem como você ser moldado por bons hábitos sozinho. Aliás, todo hábito, ritual, né, que é um ritual, que é uma liturgia, ele é coletivo. Os pais de Jesus só perderam Jesus porque eles estavam numa grande caravana. Já parou para pensar nisso? Porque se fosse esse esqueminha que a gente tem hoje, papai, mamãe, filhinho, não tinha como perder, né? Era impossível. Mas olha o que diz lá o texto, verso 44. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Eles viviam em Nazaré, que ficava na Galileia, na região norte de Israel. Era uma viagem de 4 a 5 dias caminhando a pé. Então, eles caminharam um dia inteiro e só perceberam que Jesus não estava junto. Por quê? Porque tinha um monte de moleque junto com Jesus, da mesma idade de Jesus, do mesmo tamanho dele. Ou seja, era uma grande comunidade, vivendo junto essa experiência. Os rituais e liturgias que formam hábitos em nós são sempre comunitários. Sabe por quê? Porque você aprende, em primeiro lugar, imitando. É olhando o que o outro faz e repetindo o que a gente aprende. Já participou de uma festa, de um jantar que você não conhecia o protocolo? Eu já participei, já. Tipo, eu lembro de um casamento que a gente foi uma vez. Aquele casamento que você senta e tem, assim, uma meia dúzia de talher. E aí o que você faz? Você senta e fica olhando para o lado para ver se alguém sabe como é que o negócio funciona. Porque é isso, você imita, né, o outro. E é por isso, gente, que é tão importante as crianças, os filhos, os jovens estarem com a gente. E imitar. É por isso que na igreja, na IPI, por exemplo, a criança participa da ceia do Senhor com os pais. Tem gente que fala assim, mas ela não entende o que está acontecendo. Não importa. Ela está repetindo, ela está vendo, ela está imitando. E esse negócio está entrando dentro dela. Entendeu? Até que vira uma segunda natureza dentro dela. Segundo lugar, os hábitos são formados atraindo a gente para aquilo que a gente ama. O texto fala para a gente que Jesus ele era obediente aos pais, certo? Ele era submisso aos pais. A pergunta é, por que um menino de 12 anos que é obediente aos pais fica 3 dias sumido? Para pensar nisso? Verso 46 e 47. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Os nossos hábitos revelam os nossos amores. Jesus era um menino que amava a Torá, ele amava a lei, ele amava a palavra, ele amava estudar, ele amava esse processo de discipulado, de fazer pergunta, ouvir resposta. Tanto é que depois ele vira um rabi, não é isso? Agora, ele podia fazer isso em qualquer sinagoga de Jerusalém, que estava cheia de sinagoga. Por que ele vai para o templo? Sabe por quê? Lembra quando Jesus está mais velho, que ele está adulto já? E aí ele entra no templo, o pessoal está vendendo um monte de coisa, ele expulsa o pessoal? O texto fala assim que Jesus ele fica revoltado, e aí ele fala assim, tirem essas coisas daqui, não façam da casa do meu pai um covil de salteadores, não façam da casa do meu pai uma casa de negócios. E aí lá em João vai dizer assim para a gente que os discípulos, quando vem a cena, eles se lembram de um texto do profeta que fala assim, o zelo da tua casa me consumirá, ou o amor da tua casa me consumirá. Jesus ficou no templo, sabe por quê? Porque ele amava aquele lugar. Aquele lugar era o lugar do encontro de Deus com o seu povo. Jesus amava estar naquele lugar. Porque os nossos hábitos revelam os nossos amores. Pensa um minuto nos seus hábitos. O que os seus hábitos revelam a respeito dos seus amores? Quais são as coisas que você ama? Quais são as coisas que você sempre volta? Quais são as coisas que você gasta a maior parte do teu tempo, a maior parte do teu dinheiro? Nossos hábitos revelam os nossos amores. A gente acabou de cantar aqui, né? Tudo por ti, tudo por ti, tudo por ti.
Quais são os nossos hábitos? E em terceiro lugar, os hábitos, eles moldam a gente pela experiência. E aqui a gente vê uma coisa muito profunda. Por quê? Porque Jesus vai ao templo durante a Páscoa, que é essa festa que celebra a libertação do Egito através do sacrifício de um cordeiro. O cordeiro foi morto, o sangue do cordeiro foi passado na casa, era a última praga, lembra lá das pragas do Egito, e o anjo da morte passou por cima da casa deles porque um cordeiro foi morto. Todos os anos, desde criança, Jesus viu um cordeiro ser morto, o sangue desse cordeiro ser derramado e aspergido na casa dos israelitas. Anos depois, esse Jesus, que a cada ano fazia essa mesma coisa, entendeu que ele mesmo era esse cordeiro. Tanto é que quando João Batista olha para Jesus, ele fala: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E da mesma forma que o cordeiro da Páscoa libertou, o sacrifício do cordeiro libertou os israelitas, o sacrifício de Jesus liberta a gente dos nossos pecados. Ou seja, o hábito de ir ao templo não era uma mera tradição. Nesse ato de ir ao templo, Jesus estava sendo moldado nesse cordeiro que ele assumiu a forma. Tanto é que na última ceia, você já percebeu que a última ceia foi uma ceia de Páscoa? O texto fala de pão, o texto fala de vinho, mas o texto não fala de cordeiro. Sabe por quê? Porque o cordeiro estava sentado na mesa. Ele era o cordeiro que ia libertar. Então, para concluir, os nossos hábitos revelam nossos amores. Pense nos seus próprios hábitos. Como seus hábitos estão te moldando? Em que os seus hábitos estão te moldando? Será que eles estão te aproximando de Deus, de Cristo? Estão te tornando parecido com Ele ou estão te afastando dele? Então, nesse sentido, eu queria deixar um exercício espiritual para você praticar essa semana. Eu chamei esse exercício de ritmo da graça. Queria te fazer um convite. Tem um pastor que eu gosto muito que é o Tim Keller. E ele morreu de câncer. E teve um cara que entrevistou ele um pouquinho antes dele morrer. E esse cara falou assim: eu tenho um cara que é muito meu amigo e que está também passando por um câncer. Que conselho você daria para ele? Sabe qual foi o conselho que o Tim Keller deu? Ele falou 3 coisas. E uma das coisas foi: o Tim Keller disse que há muitos anos ele mantinha o mesmo ritmo. Que ritmo era esse? Esse exercício que eu vou falar para vocês fazerem. Oração da manhã e a oração da noite. Oração da manhã, oração da noite. Todo dia. De manhã você acorda e você consagra o teu dia a Deus. Você ora e vai falar assim: Deus, eu não sei o que você tem para mim esse dia, mas eu quero entregar esse dia nas suas mãos. Me usa. Se mostra para mim, me usa para eu ser uma bênção nesse mundo. Quando chegar de noite, você vai fazer uma avaliação do teu dia. Vai confessar os seus pecados, vai pedir perdão e vai dormir e vai descansar sabendo que todo pecado confessado é perdoado. E você vai descansar. Todo dia. Porque isso ensina a gente a viver no ritmo da graça de Deus. Eu queria convidar você a praticar esse exercício espiritual. Você vai ver como que uma coisa simples, feita todo dia, repetidamente, começa a te moldar uma pessoa diferente. Jesus chama a gente a viver de forma intencional, formando hábitos que refletem o reino. Assim como Jesus, devemos intencionalmente formar hábitos que nos aproximam de Deus e participarmos com intencionalidade, com alegria dos rituais que moldam a gente. Então seja intencional na tua vida. Busque a Deus. Sabe? Participe da comunidade. Você não consegue fazer isso sozinho, tem que ser comunitário. Participe da ceia do Senhor. Se você ainda não é batizado, conversa com o pastor da igreja para você ser batizado. Participa do batismo, participa da ceia. Faça isso para você ser moldado uma pessoa diferente. Vamos orar?
Pai, te agradeço, ó Deus, por essa palavra. E eu peço, ó Pai, que o Senhor nos torne esse tipo novo de pessoa, Pai. Esse povo, ó Deus, que está colonizando esse mundo, meu Pai, para ser o reino da Shalom, o reino da graça, o reino do amor, ó Deus. Molda a gente, ó Deus, de tal forma que quem olhar para a gente enxergue Jesus nas nossas vidas. Que possamos nos tornar, ó Pai, a imagem e semelhança do Teu Filho. A gente já cantou isso hoje, ó Pai. Queremos entregar tudo a Ti, ó Pai. Molda a gente, meu Pai. Muda nosso coração, ó Deus. E nos transforma. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.